Olá, bom dia, segundo ano. Já estou aqui aguardando por vocês para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre esculturas, ok? O que a gente sabe das esculturas, né? São as criações feitas em 3D, com altura, largura, profundidade. É a arte aí de representar, então, ou ilustrar imagens plásticas em relevo, total ou parcial. E aí a gente sabe que existem várias técnicas, ok? Enquanto eu estou falando com vocês, estou recebendo aqui os amigos, tá bom? Então, existem várias técnicas de trabalhar aí os materiais, como a cinzelação, a fundição, a moldagem, a aglomeração aí de partículas para a criação de objetos. Então, tudo isso faz parte aí das esculturas. E hoje a gente vai conversar aí um pouquinho e falar aí da sua importância, né? Nós sabemos que isso existe há muito tempo, desde a época lá da pré-história, onde eles tiveram que começar a criar as ferramentas, né, para melhorar o seu dia a dia. Isso foi evoluindo, evoluindo. Depois nós percebemos que eles fizeram esculturas aí mais voltado para o lado da estética, para valorizar o homem, né, deixar registrado na história. Então eu vou contar um pouquinho de cada item, passo a passo, tá bom? É só o tempinho, o pessoal está se conectando, já já eu compartilho aí o slide e a gente vai trabalhando. Se houver alguma dúvida, manda para mim no bate-papo, ok? E para quem chegou agora, meu bom dia! Bom dia, Isabela, Mariano, Guilherme, que estão sempre aí se comunicando comigo. Eu fico muito feliz em receber aí o bom dia, Júlia. Bom, acho que a maioria já, né, tá se conectando, então eu já vou compartilhar, a gente vai conversar sobre essa arte e, sobrando tempo, a gente faz uma atividade artística para descontrair aí um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Já vamos começar. Então, a gente vai falar aí da escultura, como eu falei, a gente vai falar aí das construções em 3D, né? Dessas atividades que muitas vezes servem para embelezar, mas também traz grandes ensinamentos, que também temos aí grandes artistas, né? Nós podemos falar que a escultura é considerada a terceira das artes clássicas. A escultura é a técnica de representar em relevo, então, total ou parcial, objetos e seres aí através da reprodução de formas. Utiliza-se de materiais tais como o gesso, a pedra, a madeira, resinas sintéticas, o aço, o ferro, o mármore e das seguintes técnicas. Aí nós temos a cinzelação. Opa, o pessoal está aí se conectando. Então, vamos lá. O que a gente sabe aí da cinzelação, né? Quando a gente fala nesse processo de cinzelação, a gente está falando aí do processo de esculpir a pedra, então, para alcançar aí a formação dos objetos em 3D, tá bom? Aí a escultura, que é em pedra, ela, ó, é tão antiga quanto o homem, né, gente? É praticada, então, desde aí da pré-história. Nós sabemos aí que muitas técnicas começaram de forma grosseira, quebrando pedra de uma maneira bem rudimentar, mas isso foi evoluindo. Hoje nós temos técnicas assim muito melhores, muito avançadas, que fazem uso até da tecnologia hoje em dia, né? Então temos a fundição, a moldagem ou a aglomeração de partículas para a criação de um objeto. Embora possam ser utilizadas para representar qualquer coisa
ou até coisa nenhuma, tradicionalmente o objetivo maior foi sempre representar o corpo humano, ou a divindade antropomórfica. E aí a gente fala sempre dessa semelhança ao homem, nessas características humanas. Nós sabemos que quando a gente fala aí de alguns reis, de imperadores, eles faziam as esculturas, gente, mantendo lá o vigor do rei. Então, ele era sempre novo, bonito. Já as pessoas comuns, eles demonstravam até na escultura os traços da velhice. Olha que impressionante, né? Tinha que manter a juventude dos que comandavam, dos que estavam no poder. Então, nós temos aí a escultura aí na pré-história. Então, vamos lembrar, lá atrás, lá na pré-história, tudo era feito de uma forma muito simples, de uma forma grosseira. Nós tínhamos aí a pedra lascada, lembra? Então, a escultura na pré-história foi associada à magia e à religião. Lá no período paleolítico, o objetivo era moldar animais e figuras humanas, geralmente femininas. A escultura, como é conhecida atualmente, surgiu no Oriente Médio. Foi uma das últimas artes a serem desenvolvidas durante a Idade Média, talvez pelo apelo sensual. Já na Grécia clássica, é o berço ocidental da arte de esculpir. Desde os seus primeiros artefatos em mármores ou bronze, a partir do século X a.C., até o apogeu da era de Péricles, com as esculturas da Acrópole de Atenas. Posteriormente, os romanos aderiram à cultura clássica e continuaram a produzir esculturas até o fim do Império, difundindo o trabalho em mármore por todo o Império. E aí, quando a gente fala da Grécia, o que a gente fala? Da perfeição das formas, né? Onde a gente vê até na expressão o que o artista ele queria passar. Então, ele valoriza muito a parte da estética. Bom, continuando então, foi no Renascimento que a escultura se destacou com a famosa estátua de Davi, de Michelangelo. Donatello e Verrocchio foram outros mestres importantes do período. Entre os séculos 19 e 20, destacam-se os artistas Constantin Brancusi e Auguste Rodin, dos mestres da escultura que influenciaram aí vários outros artistas. Bom, mas a história vai evoluindo, né? E aí a gente começa lá atrás, quando a gente vê aquela forma grosseira com que eles quebravam as pedras para expressar aí, né, os seus sentimentos, e vai vindo ao longo do tempo. Só que lá atrás, então, a história da escultura remete à idade paleolítica, ou da pedra lascada, quando tem origem. Nessa altura, já são feitas estatuetas de marfim e de ossos, geralmente de figuras femininas que apresentavam aí formas volumosas, numa referência aos ritos de fecundação. Na Idade Mesolítica, então vamos pensar aí, período entre o Paleolítico e o Neolítico, né, caracterizado pela abundância aí do clima glacial para o pós-glacial. Então, a gente vai vendo aí uma transformação, não é isso? Aí quase não existem esculturas. E na Idade Neolítica ou da pedra polida, embora elas existam em número reduzido, há um aprimoramento da técnica de lascar e polir a pedra. Então, a gente passa aí pelos períodos, nós chegamos no Neolítico, que é o período da pedra polida, né? E aí a gente pensa, pedra polida é a pedra nova. Foi quando surgiu aí a agricultura, a criação de animais, então eles precisavam
criar novas ferramentas. Então, eles usaram aí a escultura para criar essas ferramentas. Nós temos a escultura no Brasil, e ao falar em escultura brasileira, nós pensamos logo em Aleijadinho, que se destacou aí com as imagens sacras e é o maior representante do barroco no nosso país. A escultura barroca foi influenciada pela expressão europeia. Era rebuscada e rica em detalhes. Antes dela, porém, não podemos deixar aí de citar a arte indígena, que, embora não tenha deixado muitos registros, tinha como função o culto religioso e retratava aí especialmente os animais. Como vocês podem ver aí nas imagens, a expressão, ó, é a característica marcante aí nas esculturas, né, de Aleijadinho, do período barroco. Nós também sabemos que existe aí, né, um relato de que quem fez primeiro aí a escultura foi o Frei Agostinho, e diz que ele criou a imagem de Nossa Senhora, que é aquela que foi encontrada e hoje é tão importante aí no cenário religioso para quem é católico, né? Então, o primeiro escultor brasileiro de que se tem notícia, porém, é o Frei Agostinho de Jesus, que se acredita ser o autor da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada por pescadores e fez surgir aí a devoção na então padroeira do Brasil. Essa imagem fica lá em Aparecida do Norte, um lugar próprio para ela, e a gente percebe a devoção das pessoas, né? De parar, do acreditar que é possível uma mudança e que ela pode ajudar aí na realização de todos os nossos sonhos, de todos os nossos problemas, para que isso possa ser diluído. Então, a gente fala aí muito na crendice, mas a gente tem que acreditar em algo para que as coisas se tornem aí mais leve e a gente possa pensar no amanhã de uma forma mais branda, não é verdade? Bom, nós temos aí a escultura egípcia. A escultura egípcia, ela se ocupava especialmente da figura aí do faraó, a qual se acreditava que abrigava sua alma, uma vez que substituía o corpo que ia se decompondo. As esculturas egípcias apresentam-se de forma estática, com os braços estendidos, aí os pés unidos e isentas de qualquer expressão facial. Então, olha bem a arte egípcia, né? Quando a gente fala de forma estática e sem expressão. Já quando a gente fala na escultura da Grécia, rica em detalhes, a gente vê nitidamente a expressão, né, de cada escultura. Bom, nós temos então aí a escultura grega. Então, os gregos se inspiraram na arte egípcia até criar exclusivamente a sua própria arte, a qual foi bastante copiada, especialmente aí pelos romanos, em decorrência do destaque alcançado com a representação humana, que era proporcionalmente equilibrada, perfeita, idealista, né? As figuras representadas não apresentavam imperfeições verdadeiras, assumindo assim um caráter divinal ou sublime. Ao passo que as esculturas egípcias apresentavam-se de forma estática, as esculturas gregas ganharam movimento. E aí é onde a gente fala das expressões. Então, a gente observa, é como se a gente conseguisse fazer aí a releitura da cena, não é verdade? Evoluindo, elas começaram a mostrar os músculos do corpo humano e depois o movimento leve dos braços. A escultura romana, então, herdou da escultura grega a sua perfeição, mas assumiu um caráter mais realista em vez de idealista. Então, vamos pensar aí, como assim um caráter mais realista
em vez de idealista. Às vezes a gente fala aí de alguns sonhos, né? Eles pensavam de uma forma e aí eles iam expressando aí nessas esculturas. O outro não, era exatamente daquela forma. Então, além da sua contribuição pelas obras originais, consideradas mais belas da antiguidade, os romanos aí copiaram obras-primas gregas e, felizmente por isso, elas sobrevivem até nossos dias, visto que os originais gregos se perderam. Um desses exemplos pode ser visto aí no Museu Arqueológico de Nápoles. Trata-se da escultura em mármore de Orestes e Eletra, feita no século I a.C. Essas cópias, porém, variavam conforme a habilidade do artista que as esculpia. Na verdade, havia uma escola específica para a cópia da escultura grega. Quando a escultura romana, então, começa aí a buscar novas formas de expressão, afasta-se das raízes gregas. Assim, a partir do século I, os artistas alcançam um caráter mais realista mediante a técnica de luz e sombra. E a gente começa a observar aí uma diferença nos acabamentos da arte, da obra. É na área da escultura facial que a escultura romana se destaca. Acredita-se que ela tenha se desenvolvido na tradição dos bustos das pessoas falecidas, que, realistas, retratavam a imperfeição, bem como as marcas de envelhecimento dos falecidos. E aí foi o que eu falei. Olha lá, a gente percebe bem, é nítido a imperfeição, né? A gente consegue ver que é uma pessoa mais velha, tem as rugas aí da expressão. No entanto, o retrato das pessoas de elite continuavam sendo idealizados. Os homens, então, eram retratados com a sua juventude e as mulheres com bonitos penteados. Os imperadores eram idealizados numa tentativa de aproximá-los ao divino. Lembra que eu falei? Os nobres, eles tinham que ser representados de uma forma em que valorizasse aí o lado dele da nobreza. Ele tinha que continuar sendo aí idealizado, retratado na sua juventude, tá bom? Alguém forte que pode estar no comando, né? Com o fim do Império Romano, a arte começa então a apresentar influência da arte oriental. Nós temos exemplos de escultores famosos da história, né? Nós temos Fídias, Miron, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Donatello, Jean Bologna, Salvador Dalí, Aleijadinho, Victor Brecheret. Victor Brecheret, a gente vai falar já da escultura dele, que está lá em São Paulo, é um grande marco, né? E Auguste Rodin. Nós temos aí as imagens de cada artista. E cada um foi importante, né, para o desenvolvimento aí dessas técnicas que hoje a gente tem aí, a gente vê um hiper até realismo, mas alguém teve que começar. E aí começou lá naquela forma rudimentar, quebrando mesmo as pedras, né, onde nós percebemos que surgiu as primeiras armas, as primeiras ferramentas, nós percebemos aí a abrasão da areia que foi fazendo o desgaste, dando forma às novas imagens, né? Nós tivemos instrumentos de cortes manuais, e aí a gente foi vendo essa evolução até os dias de hoje. Então, isso influencia até nos dias de hoje. As primeiras esculturas, então, são predominantemente de pedra, de argila e madeira.
A técnica inicial da pedra lascada instigou o homem a criar alternativas ao longo da história para aperfeiçoar aí a elaboração de suas peças. Num primeiro momento, através da abrasão da areia, então quando a gente fala da abrasão, aquele desgaste, né? E aí foi criando essa escultura em 3D. Opa, só um minutinho. Isso, Guilherme. O Guilherme disse assim, mas mesmo sem muitas técnicas atuais, as esculturas romanas e gregas eram perfeitas. Com certeza, né? A gente fala de um período que eles usaram técnicas que até hoje a gente não sabe como foram, né? A gente tem relatos aí pelos historiadores, mas será que foi mesmo dessa forma? Como é que eles chegaram a essa perfeição? Vocês já pararam para pensar? Hoje a gente fala aí até no avanço da tecnologia, mesmo na hora de esculpir, eles têm várias ferramentas, gente. E eles usam aí o desgaste abrasivo. E aí, o que é esse desgaste abrasivo, né? A gente fala que é um fenômeno que ocorre quando as partículas duras deslizam ou são forçadas contra uma superfície. E aí elas vão provocando a remoção daquele material e vai surgindo aí a escultura. Mas nós sabemos que antigamente eles usavam espátulas simples para ir aí moldando a sua arte. Então, isso foi evoluindo ao longo do tempo, né? Mas pense lá atrás. O que você falou, Guilherme, é isso mesmo. Como assim, naquela época, eles conseguiam fazer essas esculturas grandiosas, com essa perfeição tamanha, né? Será que hoje a gente consegue reproduzir dessa forma? Isso leva a gente a uma reflexão. Imaginem, né, a imaginação, a criatividade, a concentração desse artista. Bom, as primeiras esculturas, então, nós falamos aí, foram feitas de pedras, de madeira, a técnica inicial lá da pedra lascada, onde tudo começou, que aí foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, houve elaboração aí de muitas peças. Então, num primeiro momento, através do abrasão de areia, e mais tarde, através da criação de peças em cobre, bronze e ferro. A escolha de um material normalmente implica aí na técnica a ser utilizar. E aqui nós estamos vendo o exemplo. Olha essa, gente. Lembra um pouquinho aí o hiperrealismo, né? Nós temos, então, a parte da modelagem. Na modelagem, as mãos do artista são o principal instrumento. E os materiais mais comuns aí são a argila, a cera e o gesso. Aí, quando a gente fala em modelagem, nossa, professora, realmente os artistas eles se destacam, mas isso começa lá na escola, vamos pensar, desde a educação infantil. Lembra quando a gente trabalha com a massinha? O que a gente vai fazendo com a criança, né? A gente vai dando a ela oportunidade para ela imaginar, para ela criar, para ela construir aí as formas em 3D. E aí ela começa a ter contato aí com esse tipo de modelagem. Então, a modelagem nesses materiais é muito utilizada como meio de auxiliar, né, do escultor para estudos prévios ou como base para as técnicas do vazamento em metal, cimento ou plástico. Então, às vezes, ele faz lá um molde e daquele molde ele tira várias outras. Bom, para a modelagem em argila, o material aí é trabalhado ainda úmido e dependendo da escala do objeto a ser modelado, pode ser fixado sobre suportes de madeira, arame, borracha, cortiça ou qualquer outro material não absorvente. No caso em que a própria argila é o material final para a realização da escultura, se utilizam as técnicas aí de cerâmica e de cozimento, que é quando a gente fala aí da terracota, né? Que elas pegam a massa e aí vai no forno. Essa técnica era utilizada por muitas culturas antigas, tais como a suméria e a chinesa, na elaboração aí de esculturas de terracota
que é a terra cozida. Nós temos aí também outro tipo de escultura, que é feita em madeira, é considerada arte menor. A escultura em madeira oferece um desafio maior ao escultor para dar o naturalismo desejado à figuração. Devido aos veios e nós da madeira e à precisão que deve ser trabalhada. Com isso, o uso do policromado, técnica de pintura à têmpera sobre base de gesso aplicada na escultura em madeira, condicionou de forma decisiva a evolução da escultura em madeira. Essa técnica foi muito utilizada no barroco brasileiro, na confecção do imaginário, por isso a gente fala aí, Santos do Pauoco. A técnica da talha consiste no desgaste de um tronco de madeira através do uso de instrumentos como cinzel, serras, foices, os machados, a isovela e as brocas. Geralmente a madeira é trabalhada a partir de um único tronco que tem seu interior esvaziado para evitar aí problemas com a umidade. No acabamento final, a peça é lixada, polida, depois envernizada. Nós temos a escultura em pedra, que é a cinzelação, né? A técnica considerada nobre consiste em desgastar um bloco de pedra com o uso de cinzéis, martelos, pontas, bolchardes, puas, furadeiras e abrasivos. Os métodos de trabalho são dois. O método direto, no qual o artista seleciona a pedra e atua diretamente sem uso de modelos, e o método indireto, quando o escultor começa aí com um modelo feito geralmente de gesso ou argila a ser copiado na pedra com o auxílio de instrumentos de precisão. O processo de esculpir inicia com o desbaste da pedra, passando após refino, no qual as peças são trabalhadas na sua superfície e finalmente o polimento que dá o acabamento final. E aí nós estamos vendo aí dois artistas, gente. Pensa em esculpir isso do zero, um bloco aí de pedra, e ele vai esculpindo, talhando, passo a passo. Olha a precisão, olha a riqueza aí dos detalhes. Bom, aí nós temos escultura, né, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os tempos. Nós temos a escultura desde lá da pré-história, que foi onde tudo começou, a escultura da antiguidade, nós temos a escultura da Idade Média, nós temos a escultura moderna e da Idade Contemporânea. Quando a gente fala aí da Idade Contemporânea, e aí a gente está estudando todo esse processo, né, que são as artes atuais, nós temos a escultura acadêmica, que são aquelas que foram aprendidas nas escolas, mas nós temos aí muitas esculturas de artistas autodidatas, que eles apenas pensam, criam, utilizam sua imaginação e vão transformando aí essas peças. Isso está muito em destaque. E na nossa cidade nós temos alguns artistas que são autodidatas e usam aí a escultura para criar suas obras. Nós temos também aí algo que eu falei no começo, que é o Monumento às Bandeiras. Pensa, gente, um artista criar uma obra desse tamanho. Não foi fácil. Ele idealizou, aí ele conversou com uma pessoa que ia ajudar financeiramente na construção, né, da sua ideia. Não deu muito certo, porque essa pessoa que ia ajudar acabou deixando o governo para tentar um cargo melhor, ficou anos com a ideia, até que por troca de algumas terras, ele conseguiu aí fazer a sua escultura. Pensa nesses blocos sendo levados pela rodovia até chegar no ponto correto. Então, tudo isso a gente vai falar agora. Essa obra foi feita por Vitor Brecheret, né?
fica lá em São Paulo. Olha só, gente, caiu em concurso essa questão. Anos atrás, eu mesma prestei um concurso e uma das questões era exatamente essa: quem havia criado o monumento às bandeiras e algumas curiosidades. Por isso, achei melhor passar para vocês ficarem aí espertos, já anota, porque quem pretende fazer aí prova, Enem, vestibular, isso cai, hein? Monumento às Bandeiras. O Monumento às Bandeiras, então, é uma obra em homenagem aos bandeirantes que exploraram os sertões durante os séculos 17 e 18, foi inaugurada no ano de 1953, fazendo parte aí das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. O monumento está localizado no Parque do Ibirapuera, na área que compreende a Praça Armando de Sales Oliveira. Quem fez essa obra foi Victor Brecheret, em 1894, né? A 1955. Então, o escultor Victor Brecheret costumava dizer que um monumento às bandeiras foi instalado na Praça de Armando Salles de Oliveira, no Ibirapuera. Era a obra de sua autoria com que mais se identificava. Ele dizia que passou quase 30 anos de sua vida se dedicando a ela, afirmava o artista em entrevistas. A ideia da criação aí do monumento surgiu aí em 1921, logo após a Primeira Guerra Mundial. A obra só começaria a sair do papel em 1936. Mas, olha lá, até 1953, quando foi finalmente inaugurada, a finalização do monumento esteve sujeita a situações peculiares das administrações que se sucederam. Lembra que eu falei? Armando Salles de Oliveira, ele foi o primeiro a tomar providências para a produção da peça, reservando aí 2.900 contos de réis para a sua construção. Mas aí sabe o que aconteceu? Uma semana depois de assinar o contrato com o artista, como eu disse, o político deixou o governo para se candidatar aí à presidência da República. E foi a partir de 1939 que as obras praticamente pararam. Em 1945, o Estado fez, então, um acordo com o então prefeito Prestes Maia. Ele assumiria a responsabilidade pela construção em trocas de alguns terrenos do governo. Olha lá, isso é curiosidade, cai em concurso, hein, gente? Vamos lá. O trabalho foi retomado no ano seguinte. Os 240 blocos de granito que formam a obra, com cerca de 50 toneladas cada, foram trazidos de uma pedreira em Mauá. Transportá-los nas estradas de terra foi uma operação aí muito difícil. Finalmente, em 25 de janeiro de 1953, durante as comemorações aí do 399º aniversário da cidade, a obra foi inaugurada, com 12 metros de altura, 50 de extensão e 15 de largura. O monumento às bandeiras representa uma expedição bandeirante, subindo um plano, com 2 homens no cavalo. Uma das imagens representa aí o chefe português e a outra o guia índio. Atrás deles há um grupo formado por índios negros, portugueses, os mamelucos, que puxa a canoa das monções. Quando a gente fala em canoa das monções, vocês têm noção de que tinha de 12 a 13 metros por 1,5 de largura? Usada aí pelos bandeirantes nas expedições pelos rios, origens aí
quando a gente pensa, né? Nossa, monções pelos rios, nós temos aí suas origens. Como foi isso, né? E aí a gente fala aí que as suas origens podem ser identificadas por detalhes nas estátuas. Nós temos os portugueses, que apresentam as barbas, as figuras nuas, com uma cruz ao pescoço, que são os índios catequizados. Então, tudo isso ele pensou, gente. Nós temos aí também, olha lá, um mapa. Então, a obra foi instalada no sentido de entrada dos bandeirantes pelo interior, no eixo sudeste-noroeste, na frente do Monumento às Bandeiras. Um mapa de Afonso Taunay, esculpido no granito, mostra o roteiro das expedições com os nomes de alguns bandeirantes famosos, entre eles Fernão Dias, Anhanguera, Borba Gato e Raposo Tavares. Bom, eu preparei aí uma atividade para a gente fazer, para trabalhar um pouquinho o lado artístico. Porém, devido ao tempo, nós não vamos conseguir realizar essa atividade hoje. Então, vou colocar vocês comigo aqui para combinarmos algo. Como eu sei que nós estamos falando muito sobre a parte da história, da arte, eu vou pedir para que semana que vem vocês separem aí, gente. Ó, vamos fazer algo diferente? Separa lápis de cor, separa tinta. Pode ser 2 potinhos, uma verde e uma de outra cor qualquer. Pode ser tinta guache, e nós vamos trabalhar um pouquinho o lado artístico para extravasar aí um pouco a energia, tá bom? Hoje a gente falou sobre a escultura, nós falamos aí sobre as criações que utiliza aí o 3D, a altura, a largura, a profundidade. Nós falamos aí na importância histórica, que tudo começou lá na pré-história, né? De uma forma grosseira, bem rudimentar, que isso foi evoluindo, foram surgindo novas técnicas. Hoje a gente tem um aperfeiçoamento aí dessas técnicas, os novos materiais, até com o uso da tecnologia. Essa evolução é importante, faz parte do nosso dia a dia. Então, agora vamos pensar aí algo importante, antes que eu me esqueça. Na prova aí do segundo bimestre vai cair os slides de 6 a 10. Então, quando vocês forem estudar, vê lá as aulas gravadas de 6 a 10. Tá bom, gente? Eu peguei um pouquinho de cada item e tudo que eu estou dando tem nos slides, então fiquem atentos. Eu vou ficando por aqui, desejando que vocês tenham aí um excelente final de semana e até que vem para a gente fazer uma atividade artística, hein? Beijo, gente. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.